Em todos os idiomas, de todas as nações, o Messias é o Senhor. Não caiam neste papo de Jesus romano, ou toda essa loucura de que o nome do Messias está errado. Eu vi um cara aqui no YouTube dizendo que o nome de Jesus significa cavalo. Sabe o que eu acho? Que cavalo é quem se diz sábio, mas se torna um louco, querendo destruir mais de 2000 anos de evangelho, tripudiando em cima de um nome. É muita ignorância. Não é porque às vezes eu chamo o Messias aqui de Yeshua HaMashiach que eu acho que o nome dele em outros idiomas está errado, de forma nenhuma. Aquele que sonda as mentes e os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Messias é o Logos de Deus, a Palavra. E a Palavra diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que o Messias é maldito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, portanto não há erro. Bom, eu vou apresentar a minha pesquisa e o que eu descobri sobre o nome do Messias. Alguns anos atrás eu fiquei em dúvida qual era o verdadeiro nome do Salvador. E eu queria saber se eu estava usando o nome verdadeiro do Senhor nas minhas orações. As minhas dúvidas ficaram muito intensas e eu cheguei a pensar que as minhas orações não estavam sendo ouvidas. E muitas delas de fato apontavam que não era correto traduzir nome de pessoas. Bom, eu sempre ouvi falar que o verdadeiro nome do Messias na língua hebraica era Yeshua HaMashiach. E como eu estava com muitas dúvidas sobre essa questão, eu decidi deixar de usar o nome Jesus e passar a usar definitivamente Yeshua HaMashiach. Nas minhas pesquisas dizia que não se podia substituir a letra J pelo Y. Só que como eu escrevo, estou sempre fazendo pesquisas sobre muitos assuntos, as minhas dúvidas e indagações continuaram. Principalmente depois que eu descobri que havia um outro grupo que sustentava que o nome correto do Messias era Yahoshua. Então eu fiquei por muito tempo meditando sobre essa questão e muitos pensamentos passaram sobre a minha cabeça. Isso já estava me deixando bastante intrigado. Mas aí eu me lembrei que quando eu estava na faculdade eu tive uma aula sobre imagem acústica e imagem sonora e também sobre os signos linguísticos. Para você compreender melhor essa questão, eu darei um exemplo. Quando falamos a palavra casa, por exemplo, estamos lendo um signo linguístico, que possui uma imagem acústica, gerada pelo som. Por isso que criamos uma imagem mental de uma casa quando falamos a palavra casa. Da mesma forma, quando falamos o nome Messias, independente do signo linguístico e do som, criamos uma imagem acústica e mental dele, ainda que não saibamos nada sobre a aparência do Messias. Teria ele barba, cabelos longos? Como ele era de fato? Não sabemos, mas de qualquer forma, criamos uma imagem acústica ao pronunciar o nome dele. Precisamos saber que a escrita e seus sons foram criados pelo homem. Existe uma grande variedade de idiomas e línguas. Então, eu comecei a pensar sobre isso, e o Senhor me falou o seguinte: o Messias é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra materializada. Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a primeira e a última letra de todos os idiomas do mundo. Quando falamos Jesus, Yahoshua ou Yeshua, nosso espírito sabe a quem nós estamos nos dirigindo e invocando. Não tem como nossa mente e nosso espírito se enganar. E a coisa se torna ainda mais grave quando descobrimos que a língua hebraica que se usa hoje perdeu o seu som acústico. Ou seja, não se sabe com certeza como os signos linguísticos eram pronunciados. Para facilitar a leitura desses signos, os massorretas criaram as vogais, para facilitar a leitura dessas letras. A maneira que pronunciamos um signo linguístico não muda a nossa imagem acústica. Se falarmos a palavra casa, imaginaremos uma casa. Se falarmos a palavra em inglês house, imaginaremos uma casa. Se falarmos a palavra bet, imaginaremos uma casa. Ou seja, o som que pronunciamos nos conecta direto à imagem e à intenção do nosso espírito. Por isso não existe engano, pois a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, o Senhor sabe quem você está invocando. Eu perguntei para o Senhor se não seria uma injustiça que as pessoas não tivessem o direito de chamar o Salvador da forma correta, já que não sabemos como exatamente era pronunciado o nome dele, já que a pronúncia dos idiomas se perdeu no tempo. Nunca saberemos exatamente como o nome dele era pronunciado. E o que o Senhor me respondeu me trouxe muita paz ao meu coração. O Senhor falou que Ele conhece aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Portanto, não há confusão
Em todos os idiomas, o Messias é o Salvador. Ele é o Alfa e o Ômega para os gregos, ele é o Aleph e o Tal para os judeus, e ele é o A e o Z para os brasileiros. Ou seja, ele é o princípio e fim de todas as coisas. O som acústico não altera a imagem mental que nos conecta direto com a obra que o Messias realizou. Quando falamos Jesus, o nosso espírito, alma e coração sabe a quem estamos invocando. Quando falamos Yeshua, ele também sabe. Não existe contradição. Ou então teríamos que renunciar a toda a obra que o Senhor já realizou na nossa vida no passado, alegando que por muito tempo estávamos invocando um falso Senhor e um falso Deus. Depois disso, então, eu deixei de lado toda a polêmica